Muito bem, terça-feira, boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Gente, já recebi aqui, vocês já viram a equipe? Que nossa querida Isabelle Benito já virou um meme? Ela é um meme ambulante, não é mesmo? Um beijo pra ela que tá almoçando agora. Adorei o meme dela, vou usar bastante. Aqui, ó, no Flamengo, Plata foi apresentado e falou sobre a ansiedade em fazer o primeiro gol no Maracanã. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Vestir a camisa do Flamengo era um desejo antigo do equatoriano Gonzalo Plata. O atacante tinha até propostas mais vantajosas financeiramente para deixar o Catar, só que preferiu o clube rubro-negro. Como tú dices, habían otros equipos interesados en mí, pero es muy difícil poner en una balanza lo que es Flamengo y lo que son los otros equipos, así que no lo pensé, decidí en estar acá, ellos hicieron lo posible, yo hice lo posible y aquí estoy, gracias a ellos. Plata não vê a hora de jogar diante da torcida rubro-negra no Maracanã. Como não está inscrito na Copa do Brasil, isso deve acontecer neste próximo domingo, no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Poder hacer un gol ahí en el Maracaná y que todos griten, la verdad es que va a ser un día muy especial para mí. Como estava no Catar, o jogador quer aproveitar o período de treinos no Ninho do Urubu para se adaptar ao ritmo de jogo daqui. Los jugadores de aquí de Flamengo son top. Hay jugadores que campeones del mundo, jugadores de selección. Plata saiu jovem do Equador e foi campeão português pelo Sport. Defendeu também o Valladolid da Espanha antes de ir para o Al-Sadd do Catar. No Flamengo, tem a oportunidade, aos 23 anos, de virar ídolo de uma torcida maior que a população do país dele. Tem Vene Casagrande, mais um reforço aí do Flamengo. Bom jogador, né, Vene? Bom jogador, chega para uma posição que o Tite havia pedido desde o começo da temporada. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou até o Luiz Henrique, que hoje está se destacando com a camisa do Botafogo e também hoje está na seleção brasileira, servindo a seleção brasileira. E ele chega para essa posição que o Tite pediu, ponta direita, que tem um jogador que vem se destacando bastante também, que é o Luiz Araújo. Mas diante do cenário do Flamengo com muitos desfalques, qualquer reforço, claro que vai ajudar bastante o técnico Tite. E o Gonzalo Plata, equatoriano, ele chega para, digamos assim, quebrar um histórico ruim dos equatorianos que chegam ao Flamengo. Ele é apenas o quarto que chega, o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo, e o último não deixou nem um pouco de saudade, que foi o zagueiro Eraso. O El Galante, ele chegou com muita moral. Nossa, quantos anos tem isso? Ai, confesso que eu não lembro o ano exato aqui agora. 10 anos talvez, enfim, hein? Não deixou nem um pouco de saudade. Eu já trabalhava, devia ser 13, 14, não? Será? Acho que um pouquinho depois. A estreia dele, ele levou cartão vermelho, aí no jogo que ele voltou depois, ele falhou em todos os gols, enfim. O Gonzalo Plata, ele chega aí para, digamos assim, quebrar essa sina dos equatorianos com a camisa do Flamengo. Mas é muito bom jogador, atua pela ponta direita, um jogador rápido, veloz. Acho que vai ajudar bastante o técnico Tite nesse setor ofensivo e quem sabe pode formar uma dupla de ataque com o Gabigol, que a gente pôde ver na imagem ali os dois juntos. Mas eu fico muito na dúvida se de fato o Tite vai utilizar o Gabigol como o reserva imediato do Pedro. Acho até que o Bruno Henrique pode ganhar mais chances com o técnico Tite. E como ficaria, Vene? Aí depende. Eu acho o seguinte, o Luiz Araújo ele tem que ser titular. Se a gente parar e analisar momento, ele, se não é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Gerson, é um dos melhores ali, é top 3. O Luiz Araújo, para mim, tem que ser titular. Em todos os momentos, sempre que ele foi utilizado, o Luiz Araújo, ele sempre performou. Não. Ele não é um cara Eu vou discordar num primeiro momento. Inclusive, eu sempre elogiei ele aqui nesse programa, falar pra você, não quer me dar. Teve momento que ele deixava a desejar, tomada de decisão, enfim, ele evoluiu bastante. Taticamente falando, sempre foi um jogador muito importante, porque ele sabe jogar muito sem a bola. Muito sem a bola, é um jogador extremamente importante. Mas ele evoluiu na tomada de decisão dele, evoluiu também a parte física, tanto é que, se eu não me engano, é o jogador que tem mais partidas, não a maior minutagem. Mais partidas com a camisa do Flamengo na temporada. Ele tem que ser titular, na minha opinião. E aí o Tite, que numa entrevista coletiva recente disse que é um camaleão, que ele gosta e se adapta rapidamente às dificuldades, agora ele vai ter que ser um camaleão de fato, porque não dá para ele manter o esquema tático que ele tanto gosta. Eu acho que sem o Pedro, eu colocaria um 4-4-2 clássico. E aí ele tem que ver nos treinamentos quem vai se destacar. Se o Gabigol vai pedir passagem, se o Bruno Henrique vai ser esse jogador, seria entre aspas, o Luiz Araújo e o Bruno na frente, no 2? Eu botaria isso.
Num primeiro momento, eu botaria o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu acho que pode dar certo. E você faria como, Pedrosa? Quem seriam os teus 4? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson? E Gerson. Seria o meu meio-campo. Olha, Fernanda, é muito complicado você mexer na estrutura da sua equipe durante a temporada, né? Ao mesmo tempo, você tem que encontrar soluções quando existem as lesões acontecendo. O Gonzalo Plata, inclusive, ele é um jogador que o Vasco quis e negociou com esse jogador. O Corinthians quis também, depois o Flamengo chegou de assalto, tomando assim. Ele fala sobre isso ali. Exatamente. Até, né? E o Flamengo chegou, já botou a proposta na mesa e levou. Acho que é um jogador que vai ser muito importante, principalmente nesse momento de ausências do Flamengo. Concordo com o Veni que o Luiz Araújo tem que ser titular. E tem que ser titular para mim há muito tempo, porque é rápido, é veloz, tem um chute de fora da área que é muito importante também para o Flamengo. E lá na frente, a oportunidade do Bruno Henrique ser o titular ou o Gabigol. O ponto é, o Tite gosta de jogar com referência. Nenhum desses jogadores pode ser uma referência de camisa 9 como era o Pedro. E não é a hora do Carlinhos? Eu acho que não. Se você tem um Bruno Henrique como oportunidade, você tem um Gabigol também ali, o Carlinhos ele pode entrar até em uma eventual necessidade. Mas para mim o titular tem que ser o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, concordo com o Veni. Só não sei se ele vai utilizar a estrutura do 4-4-2. Não acredito nisso, tá? Não acredito. Acredito mais nele até colocando o Luiz Araújo do lado esquerdo e um Gonzalo Plata do lado direito ou puxando o Gerson para a ponta direita. Que já vimos, né? Exatamente, do que utilizando um 4-4-2. Não sei, talvez ele possa surpreender, mas eu não acredito nele mexendo em estrutura tática para início de preparação, assim, para início de jogo. E eu acho isso que, na verdade, é complicado, mas em algumas semanas você consegue retocar. Eu tô falando, por exemplo, do Arthur. O Arthur mexeu na estrutura tática dele no Botafogo, que estava até funcionando, mas por peças que ele perdeu, ele acabou retocando isso taticamente e deu certo, assim. Eu acredito que o elenco do Flamengo seja um elenco muito qualificado ao ponto de conseguir trocar talvez um pneu com um carro andando. Já vimos isso acontecer muito no futebol. Eu acho que não é impossível o Flamengo se adaptar. Durante a Copa América, quando a gente imaginou que o Flamengo fosse ter o pior momento na temporada, foi quando, na verdade, se destacou. Foi o melhor. Inclusive, se tornou até líder do Campeonato Brasileiro, diante de uma dificuldade muito grande na ausência dos seus principais jogadores. E ali, eu elogiei bastante o técnico Tite, porque ele conseguiu tirar leite de pedra. E, na verdade, ele se reinventou. O estilo de jogo dele mudou. Ele, em muitas partidas, ele dava a bola ao adversário, totalmente diferente da postura atual. Eu acho que nesse momento o Tite vai ter que se reinventar. Eu concordo com o Pedrosa. Não acredito no Tite mudando o esquema tático, porque no meio dessa temporada a gente até criticou isso aqui pela teimosia dele, porque ele poderia ter mudado em alguns momentos. Mas, querendo ou não, mesmo com muitos desfalques, o Tite continua tendo boas opções. O Gonzalo Plata é uma baita opção. É um jogador de seleção equatoriana. A verdade é essa, é um jogador extremamente habilidoso. O Luiz Araújo é um bom jogador. O Bruno Henrique é um bom jogador. O Gabigol, embora esteja vivendo o pior momento da carreira, também é bom jogador. Inclusive o Gabigol, que sempre reclamou de falta de minutagem com o técnico Tite, agora ele não vai poder reclamar disso. Só depende dele. Agora chegou o momento para o Gabigol chegar e abraçar a causa. A verdade é o seguinte, se ele vai continuar ou não, mas é o momento dele se valorizar novamente pro futebol brasileiro. Porque se ele quiser fazer um bom contrato com uma futura equipe, agora é o momento. É verdade. Ele vai ter que fazer boas partidas, ou pelo menos tentar fazer, mostrar algo que ele não mostrou em um passado recente. A grande verdade é que a maior característica sempre do Gabigol, né, Pedrosa, foi sempre a coragem dele. Ele, tecnicamente, é um bom jogador e a gente sabe disso, isso é incontestável. Mas ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do clube do tamanho do Flamengo com a coragem que ele tem. Ele é um jogador que, até muito pouco tempo atrás, o rival, que aí eu tô falando de mim, de você, como vascaíno, quando a gente olhava, o Gabigol vai entrar, ou é o... Cara, esse cara vai fazer um gol, cara. Vai ver só. Porque a gente tinha uma certeza, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa capacidade de quanto mais críticas ele sofria na arquibancada do time adversário, mais ele performava. E essa característica dele, nessa temporada, ela sumiu. Talvez pelos problemas que a gente sabe que o jogador enfrentou em questão do doping e tudo mais. Mas ele precisa entender que ele precisa resgatar de novo esse Gabigol. E a oportunidade é agora. Deus está mostrando, assim, uma oportunidade para ele que é surreal essa oportunidade. O que o Vene traz, como o mercado enxerga hoje o Gabigol? Um jogador que tem um problema com doping, e a gente não sabe qual é o futuro dele.
Um jogador que tem um salário alto, porque ele merece, fez por onde, mas, no momento, qual time hoje pagaria o salário pra ele, que é um salário grande? Vários. 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 Eu não acredito nisso, tá? Ou pelo menos iriam prometer. Já tentaram, né? Já. Você acha que o Cruzeiro não tem interesse no Gabigol? Tem. Você acha que o Palmeiras não tem interesse no Então, Gabigol? mas o que eu quero te O Corinthians não tem interesse no Gabigol. Talvez eu não me expressei bem. Eu não tô tirando o valor O do ponto Gabigol. é, eu tô dizendo o a pior momento fase da dele. carreira dele. Exato, é isso que eu tô É falando. a pior fase da Só carreira que, dele. vamos lá, o Palmeiras fez uma proposta pro Gabigol de pré-contrato. Eu não sei qual foi o valor do salário. Exemplo, X. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O próprio Palmeiras fala isso publicamente. Ofereceu um contrato de 3 anos ao Gabigol para ganhar X. Só que nessa reta final, se ele mete muito gol e se destaca, o próximo clube vai oferecer 2 vezes 3x. Entende o meu ponto? Claro. Porque o que o Palmeiras ofereceu foi porque ele fez até agora. E não porque ele está A fazendo. história que ele já construiu, ninguém tira Exatamente. dele. Agora, se ele se valorizar novamente, ele pode exigir um contrato mais longo, exemplo, de 5 anos, e um salário maior, luvas maior. Esse é o ponto, entendeu? Ele pode ganhar mais se ele se destacar. Ou continuar nessa fase que ele está e abraçar o próximo contrato dele, que provavelmente não vai ser do valor maior do que se ele se destacar agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Esse é o meu ponto. Não concorda? Mas isso é natural, cara. Olha só, o Gabigol é um jogador que se adaptou durante a carreira inteira dele. No Santos, ele chegou a ser ponta direita. O Gabigol surge como um jogador habilidoso, um jogador veloz, um jogador que parte pra cima e que mete gol também. Quando ele chegou ao Flamengo, ele continuou sendo esse jogador. Tanto que ele no Santos foi artilheiro da Copa do Brasil, foi um jogador que já tinha artilharias no seu currículo. No Flamengo, ele conseguiu se tornar um cara eterno, porque ele não só tinha essa velocidade, essa habilidade, mas o senso de posicionamento do Gabigol, e talvez até mais do que a coragem, na minha opinião, seja a principal característica dele. O Gabigol fazendo facão quando ele tá bem fisicamente, quase nenhum jogador no Brasil faz o que ele faz. Ele é um cara extremamente decisivo. Então ele se notabilizou pelo esse poder de decisão. O ponto é, fisicamente o Gabigol consegue ser aquele jogador que ele já foi? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele continua sendo o Gabigol, inteligente, tecnicamente bom jogador? Continua, mas o futebol hoje te exige demais. Se você não está 100% das suas condições físicas, você não consegue entregar o que você conseguia antigamente. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que o Gabigol teve um problema não só na temporada passada, que ele fala sobre isso, da lesão que ele teve, que ele jogou lesionado e até se arrependeu por essa situação, mas nesse ano também ele não se preparou como um atleta normal, porque ele teve um tempo muito grande de inatividade por conta do doping. Então, meu ponto aqui não é sobre a personalidade de Gabigol, sobre se ele vai entregar, se ele não vai entregar. O Gabigol fisicamente tem condição de ser o Gabigol que a gente acha que ele pode ser, que a gente, digamos assim, acha que o salário dele vale pra ser? É ele que tem que mostrar isso pra gente, porque a verdade é, há 1 ano e meio, o Gabigol não mostra ser o Gabigol que a gente conhece. Esse é o ponto. Não, a gente tá no mesmo pé, então, porque hoje o Gabigol é uma incógnita. É uma Então, incógnita. mas é isso que eu tô falando, gente. Eu gosto muito Quando dele, eu falo da mas aí coragem, tem a outros coragem pontos. não é uma valência Sim. na parte física. Mas quando eu digo a coragem, eu digo todas essas qualidades físicas que ele tem, que o entregava essa capacidade de querer e poder. Sim. Porque eu posso querer e posso não poder, correto? Ele não tem mais não é que ele não tem mais a coragem, mas a gente vê o Gabigol entrar e a gente não vê mais, por exemplo, ele sendo altamente decisivo. E eu acho que a minutagem pode estar influenciando nisso, a parte física principalmente. Sim. Então, assim, quando eu falo da coragem, eu falo da principal característica dele, porque era aquele Antes perfil da do última Gabigol, lesão, né? o Gabigol estava crescendo de rendimento. Ele fez jogos importantes para o Flamengo, deu assistência, fez gol de pênalti. O que aconteceu? Numa sequenciazinha, outra lesão. Sim. O que me garante que ele vai continuar tendo a sequência? Isso sem ser titular, sem jogar 90 minutos. Então, assim, quem tem que mostrar pra gente que ainda é o Gabigol, é o Gabigol. Exatamente. E a oportunidade Inclusive, agora. se Vamos você falar do parar e problema. analisar, fisicamente falando, o Gabigol de 2019 e o Gabigol de hoje, a versão, eles são jogadores totalmente diferentes, olhando assim a parte física. Mais jovem também, né, Vini? Não, sim, claro, isso conta bastante. Mas o que eu tô querendo dizer é o Gabigol muito mais forte hoje. Antigamente não, eu senti o Gabigol mais fino, mais seco e mais veloz. Hoje em dia não, ele... Não estou fazendo uma crítica dizendo que ele está acima do peso, mas a parte física dele mudou bastante. Ele não tem mais a mesma intensidade que ele tinha em 2019 e até mesmo em 2020, porque, cara, o Flamengo foi campeão brasileiro porque o Gabigol pegou a bola e falou, eu vou jogar muita bola. E jogou muita bola. E só pra finalizar, o Gabigol sempre foi um jogador criticado pela questão, o Gabigol perde muito gol. Só que o Gabigol perdia gol e gerava o dobro de chances de gols. Perfeito. Por conta do quê? Da velocidade, do senso de posicionamento, de como ele se colocava dentro do jogo. O Gabigol de hoje
Eu não sei se ele consegue fazer isso. A verdade é que qualquer atacante, em algum momento da carreira, ele vive uma transição difícil. O Bruno Henrique vai viver essa transição agora. De questões físicas, que talvez uma idade te entrega e um pouco mais velho você não entrega. E aí o Fred brinca assim, ele fala, tinha uma hora que eu acho que tem uma entrevista que ele fala, eu tava correndo, parecia que os garotos estavam de moto e eu tava a pé ou de bicicleta, porque realmente tem uma hora pro atacante que eles vivem esse momento. Quem eu sou agora, taticamente? Eu não tenho mais alguns recursos que a minha juventude me entregava. E aí entra um debate e até uma questão pro jogador começar a se redesenhar e se redescobrir. Eu falei até isso com o Pedrosa ontem, quando a gente estava indo embora. O Bruno Henrique vai mudar de posição, vai viver essa transição. É natural. Na reapresentação do Meu Fogão, o destaque foi a presença do Alex Telles, que vai ser apresentado daqui a pouquinho, tá? A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Os trabalhos começaram intensos para o elenco do Botafogo e já com cara nova na área. O lateral esquerdo, Alex Telles, se juntou com o grupo e já fez os primeiros exercícios no CT do Alvinegro. Ele já mostrou disposição para encarar os desafios que terá pela frente. O atleta será apresentado nesta terça e já pode ter chances de estrear no sábado diante do Corinthians, já que Cuiabano sofreu lesão muscular e deve desfalcar a equipe por pelo menos 2 semanas. Outras novidades no treino do Botafogo foram Adrielson e Vitinho. O zagueiro retorna ao clube por empréstimo e o lateral direito vem de negociação e tem chance de jogar contra o Timão. A presença de Matheus Nascimento foi outra novidade no treino de segunda. O atacante sofreu uma lesão muscular em abril e teve retorno estimado em até 4 meses inicialmente. O Botafogo terá semana livre, já que joga apenas no sábado pelo Brasileirão. Já o Corinthians ainda disputa a Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o técnico Arthur Jorge aproveitou bem as raras semanas cheias para treino. Até o momento, foram 4 ocasiões com 100% de aproveitamento do Botafogo. Com a energia renovada, o Botafogo vai com força máxima para voltar da data FIFA, se mantendo na liderança. Muito bem, daqui a pouco a apresentação oficial do Alex Telles, o nosso Flavinic vai estar lá, amanhã a gente mostra tudo. Vem cá comigo, daqui a pouco eu quero saber de Coutinho no Vasco, hein, Lucas Pedrosa? E hoje pela manhã teve a apresentação do suíço Maxime Domingues no Vasco, né, Pedrosa? E não é que o jogador se arriscou para falar português? Cadê? O suíço Maxime Rodrigues foi apresentado na manhã desta terça como uma das principais novidades do Vasco na janela de transferências. Ele já se arrisca no português e falou sobre como foi a recepção no clube. Primeiro dia me sinto muito bom aqui, a gente é muito amável comigo, o staff, os jogadores, o Marcelo também. Então, um sentimento muito bom. O poliglota, que fala mais de 4 idiomas, mostrou ainda que conhece a história do Cruz Maltino. Que é um grande clube no Brasil, é o primeiro campeão do continente, muito grande jogador como Romário, Edmundo, a lenda Roberto Dinamite. O meia não pode jogar na Copa do Brasil, mas deve estar à disposição para o clássico contra o Flamengo, no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O executivo Marcelo Santana também esteve na apresentação e falou sobre as críticas em não contratar um zagueiro na janela. A gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Tá difícil mesmo o mercado achar um zagueiro, né? Realmente o mercado tá caro demais agora. Já acabou o mercado, né? Agora Sim. Só se tiver alguém fora do mercado. Ou você prometer pagar e não pagar. Muita gente faz isso. Teve um zagueiro que o Vasco perdeu pro Corinthians que aconteceu exatamente pro Corinthians? Eles fazem isso, o André Pedro? Ramalho. Eles já estão ficando contigo, hein? Que eu tava vendo lá, hein? Não quer ouvir a verdade, não me escuta. Eu adoro ver o Venê nervoso, essa skin dele. Essa skin dele gente. Nervosa. Ô, dona Carmen, vem aí, ó. Mas eu tô errado? Não, você tá certo. Pô. Ô, Pedrosa. Você deve ter algum amigo que tá te devendo. O cara tá viajando pelo mundo. Você vai ficar feliz? Não, não vou não.
Já passamos por isso. Já passei. Ô, Pedrosa, esse jogador poliglota, que legal. Eu fico muito feliz quando eles chegam aqui e falam português, né? E é o 9º estrangeiro do elenco do Vasco da Gama. O Vasco chegou até ao limite, né, que você pode relacionar. Tem vários, tem francês, tem suíço, tem chileno, tem uruguaio, tem tudo lá no argentino. Lá, pô. O Vascão globalizado. Mas eu acho que é um atleta que pode ajudar bastante, canhoto, tem habilidade, uma característica que o elenco do Vasco não tem, principalmente depois da perda do Adson, né? Então é um atleta que pode atuar, como ele mesmo disse, pelo centro, como segundo volante, pela ponta direita. O importante é ele dar um pouquinho mais de pensamento, de qualidade técnica para o elenco do Vasco e, sem dúvida alguma, acredito que ele possa ajudar bastante nessa reta final, se adaptar ao futebol brasileiro, que não é igual ao português. O futebol brasileiro é melhor do que o futebol português, então é algo natural também. Muita calma, o que ele me entregar eu vou ficar feliz. Ô, Pedrosa, agora o povo quer saber do Coutinho. Você tem alguma informação? Olha, do Felipe Fernanda, Coutinho? infelizmente a gente comenta todo dia, apura todo dia, e ontem eu estava conversando com as pessoas que estão lá no dia a dia do treinamento, minhas fontes, né? E aí falaram que o Coutinho continua fazendo alguns trabalhos com o grupo, totalmente, normalmente, mas também faz trabalhos indoor, que eles chamam, né? E nesses trabalhos o Coutinho ainda não se sente 100% fisicamente, ainda é uma dúvida para a partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando, o Vasco da Gama fez uma preparação desde que ele voltou da Covid para que ele ficasse pronto para esse jogo na Liga Arena, mas o gramado sintético também pesa lá na decisão da comissão. Não é uma decisão só do Coutinho, tem fisiologia, tem departamento médico, tem comissão técnica, e o próprio Marcelo Santana hoje falou na entrevista, né, que conversa com o Coutinho falando: eu não estou aqui te apressando, eu quero que você esteja em campo quando você se sentir 100%. Agora, o torcedor também fica se perguntando, né, o que está acontecendo, o que não está. Não há nenhuma lesão detectada, isso é informação também, mas o Coutinho não se sente 100%, então a gente tem que esperar a lista de relacionados, não sei se saiu ainda, sai hoje para a viagem para Curitiba, e o fato é que ele é uma dúvida. Isso é bem normal, né? Ainda mais de retorno de lesão. Às vezes o jogador realmente ainda não está seguro, né? Muito mais do que qualquer coisa isso acontece. Ainda mais ele que já tem histórico de lesão muscular. Agora há um susto muito polêmico, Vene Casagrande. O São Paulo foi até o STJD pedir anulação do jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão. O tricolor paulista, né, afirma que foi prejudicado na derrota por 2-0 no Maracanã no início do mês. A polêmica começou no início da jogada do gol de Cauã Elias, e a gente vai ver agora uma jogada em que o Thiago Silva bate uma falta que, na verdade, ele não marcou uma falta. Cadê? Vamos ver. Tem um áudio do VAR, né? Já tá segurando. Para, João. Vantagem. Ok. Não, tem uma vantagem. Ele puxou a bola. Vantagem, eu vi, ele puxou a camisa, vantagem. Ele cobrou a falta, só isso que eu tô avisando. Mano, peito ali, não tem nada. Ok. Olha, pega lá atrás, tá aí. Correto. Volta lá. Cruzamento limpo, rasteiro. Esse é o momento. Já tá segurando. Para, João. Vantagem. Ele achou, o Thiago, que aqui foi marcado uma falta ali, né? É porque o Bandeira levantou. Exato. Mas o juiz não apita. Não apita. Aí E ele o Thiago toca, para a bola para reiniciar ele toca o jogo. a mão na bola, como se ele fosse, quer ver? Vamos ver. Como se o Thiago Silva fosse bater uma falta que o Bandeira sinalizou. Mas o Bandeira balançou, isso é uma falta, tá? Ele balançou para essa jogada aqui, ele bota a mão para bater a falta que o Bandeira sinalizou e segue. Daí sai o gol. O gol, para vocês lembrarem, ele é checado segundos antes para ver se está tudo correto. Sim. E aqui existiria uma irregularidade, porque ele toca a mão na bola. O próprio árbitro não marcou aquela falta, né? E o Thiago foi lá ali na situação do Bandeira. É uma situação muito difícil, porque assim, se ele tocar ou não tocar na bola... Não, mas olha só, Fernandinha. Pela lei, o São Paulo não está cometendo nenhum absurdo de anulação do jogo. Tá? Porque isso se chama erro de direito, quando não cumpre a regra do jogo. Perfeito. E, de fato, ele não cumpriu a regra do jogo. Não é nenhum absurdo que o São Paulo está fazendo. Eu não estou falando isso Até não, tá? porque saiu o gol no lance. Saiu o gol no lance. Então, Perfeito. dizer que o São Paulo não foi prejudicado Perfeito. é até errado. Claro que foi prejudicado. Saiu o gol no lance. Agora, eu não acho que será anulado o jogo. Porque senão vai abrir um precedente absurdo. Não, até porque... Eu nunca vi. Isso eu vou fazer uma pergunta pra você, tá? Eu acho que nesse lance vai ter o bom senso, na verdade. Eu vou até fazer uma pergunta pra você. Todos os erros cometidos pela arbitragem ferem a lei do jogo. Sim. Sim, é isso. Não, o meu ponto é o seguinte, é só pra gente não tratar o São Paulo como se estivesse fazendo eu não quero. O que eu quis dizer, o que eu não consegui terminar. São Paulo tá correto. Assim como o Thiago tem que Silva reclamar. em nenhum momento agiu de má fé, porque ele tava olhando pro Por isso que eu acho que bandeirinha. vai ter o bom senso nesse Não tem lance. erro de ninguém. Se tem alguém errado aí, é o VAR.
de não ter percebido essa situação. Agora, quantas vezes o VAR já errou? Não, na verdade, o VAR, ele até percebe. O VAR fala pro árbitro. O árbitro que quis manter o erro. Ele assumiu o erro, entendeu? Não, eu dei vantagem, pronto, segue o jogo. Sim. E o árbitro não vê o bandeirinha levantando a bandeira, ele tá de costas. Ele não vê o Thiago Silva só olha pro bandeirinha. Sim. Gente. Não, o próprio Caleri, ele xinga o bandeirinha. O Caleri aqui, ele xinga o bandeirinha. Porque todo mundo achou que, de fato, o bandeirinha tinha marcado a falta. Só que eles não viram que não teve o apito, entendeu? Então, assim, foi um erro. Eu acho que, nesse caso, é o erro muito mais do árbitro. Claro, isso, pra mim, mostra, essa imagem mostra o que é a arbitragem brasileira. Perfeito. É isso, resume a arbitragem brasileira. Não é. Isso aqui não é incomum. Não é. O que eu quis dizer é o seguinte... Aqui, essa jogada, ela ia seguir sem ele tocar a mão e ia sair o gol. Isso, sim. Ele não trapaceou numa regra, ou então ele não usou da mão para conseguir uma vantagem, nada. Foi só um erro mesmo do protocolo. Comunicação. E tá certo, São Paulo, tem que reclamar, teve um erro de protocolo. Mas o gol ia sair com o erro ou sem o erro, é isso que eu quis dizer. E é um erro, como já vimos outros erros, como infelizmente vamos ver outros erros. O dia que algum jogo aqui no futebol brasileiro foi impugnado, vai acabar o futebol brasileiro. Verdade. Sério, se vocês tiverem a paciência de ouvir o áudio... Eu ouvi. É assustador, cara. Eu não marquei falta, não. É várzea, pô. E hoje tem seleção brasileira em campo contra o Paraguai, fora de casa, pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira encerrou a preparação para o jogo de amanhã com uma alteração na equipe titular. Luiz Henrique deu lugar a Endrick. O ex-palmeirense entrou como centroavante e Rodrigo foi deslocado para a ponta direita. Até no jogo passado a gente se encontra em uma situação delicada na tabela e quem entrar vai ter que dar resultado, não tem jeito, é o Endrick, é o Estevão, é o Luiz que chegou agora. Nas demais posições, o time deve ser o mesmo que derrotou o Equador sexta-feira. O Brasil agora ocupa a 4ª posição na tabela, com 10 pontos. E o Paraguai é o 7º, com 6 pontos. É um novo ciclo, né? Há tempo para nós, né, se adaptar um ao outro. Então, acredito que hoje o mais importante para nós é nós termos o resultado, né? E colocar a seleção brasileira onde ela deve estar. 5-0 Brasil. Gente. Então, o que é, gente? Deixa eu gostar da seleção. Vai, ô Pedrosa, pra você. 2-1 Brasil. 3-0 Brasil. 3-0 Brasil? Muito bem. Tamo animado então, 3-0 hein? Brasil. Eu tô sempre animada com a seleção. É muito mais pelo adversário do que pela própria seleção. É mesmo? Eu vou Paraguai sempre pela seleção. Se fosse Brasil e Alemanha, eu botar 5-0 também. Apesar que agora vai ter o Endrick, né? Faz o contrário. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ao vivo sempre. Beijo pro Coelho. 3. Beijo, amigo, tá me assistindo. Quanto? 3. Tchau, até amanhã, hein?